Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 8, no versículo 28 e 29, que nos diz assim: E disse-lhe Jesus: Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e de nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem me deixado, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Jesus está dizendo para nós assim, da forma que eu faço, eu quero que vocês façam também. Então o Senhor está dizendo assim: tudo que vocês fizerem na obediência, Deus Pai está conosco. Então, se nós vivemos na obediência e fazemos conforme a vontade do Senhor, Deus Pai nunca vai nos deixar. Assim como Jesus disse: eu nunca estou só. O Pai, ele nunca me deixou, porque eu obedeço e faço a vontade dele. Você imagina só se Jesus não fizesse a vontade dele? Como que o Pai ia estar com ele? A palavra ia se cumprir, porque a palavra é fiel e verdadeira. Mas Jesus, ele é o próprio exemplo para que a gente viva como ele viveu. E ele disse assim, eu faço tudo o que agrada ao Pai. Então o Pai está sempre comigo. Porque eu estou com o Pai e o Pai tem me ensinado. O Pai tem me ensinado tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Então, nós sabemos que Jesus nasceu como bebê e foi crescendo, e os fariseus, Maria e José, eles foram até o templo, que tinha uma comemoração, e aí foi uma caravana, e eles estavam voltando para casa, 3 dias a pé, e procuraram Jesus e não encontraram. Então eles voltaram de novo e encontraram o menino conversando com os fariseus dentro do templo, questionando eles e falando também, ensinando eles. E eles ficavam impressionados com a sabedoria daquele menino. Por quê? Porque desde que quando ele era pequenininho, que ele começou a ter um entendimento das coisas. Uma criança de 1 aninho, 1 aninho e meio, ela já compreende, até quando ela é bebezinha, ela não fala, mas ela compreende. Então, quando Jesus começou a falar, a compreender as coisas, Deus Pai foi conversando com ele no íntimo e foi ensinando tudo que ele tem ensinado para nós. E hoje, nós que conhecemos a Jesus, que aceitamos a Jesus como nosso Senhor, então o Espírito Santo habita em nós e nos ensina tudo o que Ele quer nos dizer. Apesar também que, como nós somos um corpo de Cristo, cada membro tem uma função no corpo de Cristo. Então, para alguns, o Senhor, ele dá sabedoria. Para alguns é profeta, para outros é pregador, é presbítero, é levita, outros têm a palavra de conhecimento, outros têm a palavra de sabedoria. Então, todos nós temos que conhecer a palavra, independente do que nós fazemos no corpo de Cristo. E como o Espírito Santo habita verdadeiramente num servo de Deus, o Espírito Santo habita naquele servo que é verdadeiramente servo de Deus, corrigindo a palavra. Então, muitas das vezes nós podemos colher aquilo que o outro plantou. O que é colher? É o conhecimento.
O Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai te levar naquela palavra. E quando você ouvir a palavra, o Espírito Santo, ele vai testificar aquilo que ele já tinha dado para aquele servo, porque aquele servo tem a palavra do conhecimento. Assim é conosco, um planta e o outro colhe o conhecimento do outro, quando o Espírito Santo nos dá a direção. Então, quando temos a palavra do conhecimento, mesmo tendo isso, a gente também pode colher o que o outro plantou, assim como alguém pode colher o que eu estou plantando, através desse entendimento e a palavra de conhecimento da palavra. Mas com Jesus, o Espírito de Deus ensinava ele, assim como o Espírito que é o Espírito Santo, ensina a nós também. Então, foi ensinando ele desde pequenininho. Então, não era Maria, não era José, não era ninguém, era o Espírito de Deus que ensinava tudo para ele. Por isso que ele diz assim, então, o que eu ensino foi o que o Pai me ensinou. Então, eu faço a vontade do Pai, por isso que o Pai está comigo. Então, um conselho que Jesus nos dá no dia de hoje, você tem que obedecer. E Deus vai se agradar e o Senhor vai sempre estar contigo. A Trindade de Deus sempre vai estar contigo. O Pai, Jesus e o Espírito Santo vai estar sempre conosco. Assim, Jesus nos deixa esse discernimento no dia de hoje. Mas tudo se resume na obediência. Então, nós vemos que Jesus, ele fazia o que agradava ao Pai. E o Pai estava com ele. E tudo que ele pedia, o Pai concedia. E assim é conosco também. Mas temos que obedecer. Assim como em toda a palavra sempre nos dá a direção para a obediência. Então, fiquemos com essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.